Hoje, na terceira edição de Conversas Cosmopolíticas, nós vamos entrevistar Daniel Galantin, historiador e filósofo brasileiro que se dedica, de modo geral, ao pensamento de Michel Foucault. Meu caro Daniel, eu te agradeço muito por nos conceder esta conversa e por todo o apoio que você tem dado ao Cosmopolíticas, colaborando em nossos encontros temáticos e também nas traduções para o site. Então, é de fato um colaborador, alguém que está presente, né, no nosso projeto. Então, vamos começar com as perguntas, né? Tem uma pergunta de praxe que a gente sempre faz para todas as pessoas que até agora foram entrevistadas, que a gente sempre tem a curiosidade de saber, uma coisa um pouco do kairos filosófico, onde você está agora e por quê? Bom, obrigado, Cássia. Obrigado pela apresentação. Bom, agora eu estou no sentido profissional, né, e pessoal também, né? Estou morando em Curitiba, onde eu estava há um certo tempo atrás, né? Antes eu estava em Londrina, e estou fazendo um pós-doutorado, PNPD, na PUC Paraná, no programa de pós-graduação de filosofia da PUC Paraná, sob a supervisão do César Candioto, né? Estou aqui também, acho importante falar dessas coisas, né? Numa das, acho que últimas bolsas, né, que vão existir do programa de pós-graduação, de todos os programas de pós-graduação em filosofia, de bolsas PNPD, que foi extinto pelo atual governo, né? Então, junto a vários outros pesquisadores, né, que tem ou que não tem bolsa, né, estamos já rumo ao desespero de saber que daqui um ano já não terei mais bolsa, né? Então, estou nessa situação junto a vários outros, né? E lembrando também, né, que até os estudantes de graduação estão com esse problema, já que, por exemplo, o CNPq extinguiu, né, as bolsas de filosofia. Então, nós estamos aqui tentando sobreviver a esse ataque, que é um ataque não só um ataque, muitas vezes, do ponto de vista discursivo e pessoal, né, como era do ministro antigo da Educação, mas também, especialmente, um ataque de sufocamento de financiamento, né, que é o modo um pouco mais sofisticado desse ataque, que, no final das contas, tem o mesmo objetivo. E eu tô, bom, apesar de tudo isso, estou muito satisfeito de estar trabalhando lá na PUC Paraná, né? Conseguimos aí passar para as aulas remotas de uma maneira mais ou menos rápida, assim, na verdade bem rápido, acho, né? Ficamos só uma semana para fazer essa adaptação. E né, temos conseguido levar as aulas normalmente, a pesquisa, né, com esse grande problema de que também a pesquisa se empobrece um pouco na medida em que nós não temos os encontros pessoais, né? Os encontros pessoais ainda não consegui definir exatamente qual que é a grande diferença deles, né? Mas de fato a palavra ela flui de um outro modo, né, do que nessas plataformas, né? As pessoas falam ao mesmo tempo e você consegue entender todo mundo, né? Sem contar que a própria dinâmica da conversa, né, quando o corpo se movimenta depois, é uma outra dinâmica, né, eu acho. Pelo simples fato de você poder ir sair com as pessoas depois, né, tomar um café ou almoçar, enfim, tudo isso muda muito, né? E encontrar várias pessoas, né, ao mesmo tempo. Então, isso é uma coisa que nós perdemos, né? Mas apesar de tudo estamos conseguindo manter, né, a nossa, não paramos, né, isso é muito importante também. Uhum, uhum. E apesar de tudo nós também tentamos inventar em certa medida outros modos de sociabilização, né, utilizando de outra forma essas plataformas que permitem que a gente se mantenha próximo na distância, né? Para você chegar até aí, né, até essa situação atual profissional sua, que é uma situação bastante instável, como a de vários colegas nossos,
eu gostaria que você me falasse um pouco, na verdade, do seu percurso acadêmico, né? Quais foram os passos que você teve que dar para chegar nessa situação atual, com uma bolsa de pós-doutorado, dando aula lá na PUC, que você explicasse um pouquinho sobre esses percursos, para que as pessoas possam entender todo esse movimento mesmo intelectual e acadêmico de formação, e ao mesmo tempo para que você nos falasse também dos seus interesses atuais, né? Qual é a sua pesquisa atualmente? Uhum. Bom, Cassiana, eu acho também isso uma coisa importante, né? Lembrar dessa destruição dessas bolsas atuais. Por quê? Porque o início do meu percurso se dá com uma bolsa que foi destruída, que é a do CNPq, né? A minha entrada na filosofia se dá, obviamente, né? Desde a época da minha graduação em História, eu tinha um interesse muito grande por filosofia, né? Que nós vimos uma matéria que tinha tanto algumas matérias de filosofia, mas tinha matéria também de teoria da história, né? Que me interessava muito. E a partir disso já comecei a me aproximar da filosofia, fazer matérias na filosofia, né? As minhas optativas, todas praticamente foram feitas na filosofia. Acho que até sobrou até matéria. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa sobre niilismo e política no pensamento de Nietzsche, com o professor André Duarte, né? Nessa época com uma bolsa do CNPq. A partir de então eu comecei a me voltar cada vez mais para a filosofia, né? Eu digo, né, cada vez mais na filosofia no âmbito puramente das divisões universitárias, né? Porque estudando Foucault, por exemplo, nós vemos o quão importante o conhecimento sobre história, por exemplo. Mas também teve esse início que foi muito positivo, né? Que eu não comecei trabalhando só com Foucault, né? Quer dizer, não comecei trabalhando com Foucault, comecei trabalhando com Nietzsche, né? O que me ajudou muito para ter um entendimento menos, não é complicado, mas um entendimento mais fácil do pensamento Foucaultiano, né? Mais rápido, pelo menos naquilo que concerne ao Nietzsche, né? Que não é obviamente a única influência do pensamento do Foucault, mas é uma influência importante, né? Então eu comecei com a iniciação científica em filosofia, com a bolsa do CNPq. Naquele momento ainda tinha um interesse muito marcado no pensamento do Marquês de Sade, sobre o qual eu fiz a minha monografia na história. E aí depois eu passei para o mestrado. No mestrado eu já comecei a estudar, achei melhor estudar Michel Foucault, né? Tinham problemas que me interessavam desde aquele momento, por exemplo, a relação entre história e narrativa, né? Que era um problema que me me deixava muito curioso, assim, e eu sempre via um tipo de discussão que eu achava ao mesmo tempo, muito rápido e muito raso, às vezes, né? Porque se você iguala a história à literatura, logo, né, o campo de concentração é só um conto, né? Acho que isso é um tremendo desrespeito com relação à literatura, né? A capacidade da literatura transformar a realidade e as pessoas que além, né? Que acho que é algo que todo pesquisador também procura fazer, né? Independentemente se é um pesquisador da história, acho que independentemente também se for um artista, se for um escritor. Alguma pretensão de transformar a realidade as pessoas que leem, eles têm, né? Então, enfim, eu dei alguns passos, né, atrás, falei, vamos começar a estudar o que seria a base, né, desse pensamento. Aí eu fui para Nietzsche, né? E em Foucault, curiosamente, eu encontrei também muitos momentos em que ele diz que aquilo que ele escreve são ficções, né? E a ficção não tem esse sentido de algo que é apartado da realidade, no pensamento do Foucault, né? A ficção não é um mero divertimento que você faz nas noites para relaxar a sua cabeça, né? A ficção, na verdade, é um modo de se enfrentar com a realidade e de produzir algo nessa realidade.
E esse algo que é produzido, ele é tanto individual quanto coletivo, né? Ele é ético e ele é político. E aí também que eu encontrei muito rapidamente, em passagens, em entrevistas especialmente, né, do Michel Foucault, referências a Georges Bataille e Maurice Blanchot, que eu conhecia mais ou menos da época da minha graduação já devido ao interesse dos dois pelo Marquês de Sade, pela obra do Sade, né? Então isso também foi muito uma coisa que eu acabei depois revendo da minha formação, né, que eu não me interessava tanto pelo Sade no século XVIII, mas pelo Sade, que é um Sade também no final do século XVIII, né, entre o final do XVIII e o início do XIX, mas a forma com que ele é lido pelos contemporâneos, né. Mas é algo que eu não trabalhei muito mais assim depois. Quem sabe num futuro próximo até consiga retomar, né? Mas eu reencontrei na filosofia vários dos problemas que me inquietavam desde a minha graduação de História, né? E aí eu fiz o mestrado na filosofia, né, com o professor André Duarte, desculpa, né, com o mestrado trabalhando uma questão mais básica do pensamento do Foucault, não é tão básica, mas enfim, que a gente aprende rapidamente, né? No mestrado nós não podemos ter grandes pretensões, né? É uma iniciação à pesquisa, apesar do CNPq ter me ajudado muito, né? Da iniciação científica ter ajudado nesse sentido, mas enfim, no mestrado se faz um trabalho com um pouco mais de fôlego e de fato algo com maior fôlego se faz no doutorado, né? Então, no meu mestrado, eu trabalhei com verdade e subjetividade no pensamento do Michel Foucault, as transformações que ocorrem aí entre a década de 1970 e 1980, né? Trabalhei com esses dois momentos, especialmente. E já no final do meu mestrado, eu estava trazendo bastante o pensamento do Bataille, né? E no doutorado, que foi também pela Universidade Federal do Paraná, com orientação do professor André Duarte, aí eu trabalhei um tema, aí eu ousei um pouco mais, né? Experiência e política no pensamento do Michel Foucault. E aí eu fui investigar não de que modo, por exemplo, a noção de experiência aparece, né, na década de 60, de 70 e 80, né? Eu acabo passando por essa abordagem que seria um pouco como podemos dizer assim, mais ortodoxa, né? Mas eu parto do tipo de reflexão e dos conceitos que estão orbitando a noção de experiência, né? E aí, por exemplo, eu preciso escrever em um momento um pouquinho sobre a ideia de desdobramento no Maurice Blanchot, né? E foi muito interessante, por exemplo, começar a ver como no Blanchot, o Blanchot recebeu o pensamento do Foucault. Ele tem vários momentos em que ele faz um pequeno diálogo, né? Vários textos em que ele escreve de um modo bem de comentário mesmo, né? Um comentário muito atento, a gente percebe. Mas aí também ele começa a elaborar uma pequena conversa assim, com o pensamento do Foucault. E tem uma pesquisadora que foi, na verdade, a primeira a fazer uma tese sobre Blanchot na França, que é a Françoise Collin, perdão, né? Collin seria a tradução, né? A Françoise Collin, que acaba publicando um texto póstumo em que ela revê até a importância do Foucault para o pensamento do Blanchot, né? E ela começa a levantar a hipótese de que teria tido uma influência até certo ponto marcante, assim, especialmente com a ideia de acontecimento no próprio Blanchot, né? Haveria uma mudança na ideia de acontecimento a partir do contato com Foucault, que pode não ser só com Foucault, outros também, mas o contato com Foucault foi importante. Então, eu acabei descobrindo essas coisas. A princípio,
a minha tese ia focar mais ia se focar só no Bataille, né? Mas aí depois eu comecei a ver que era impossível não abordar também o pensamento do Blanchot, né? Mesmo porque a própria ideia de experiência limite que nós vemos aparecer no Foucault, esse termo experiência limite é o Blanchot quem cria, né? No Bataille até agora eu não encontrei esse termo, mas é o Blanchot em A Conversa Infinita que vai trazer esse termo. Então, aí eu pude, né, com 4 anos, né, fazer uma pesquisa com um pouco mais de fôlego. Uma outra coisa que foi importante, né, também, que é bom lembrar que está acabando, né, foi o estágio meu que eu fiz na França. Né. Naquele momento, o programa de pós-graduação de filosofia, acho que mandou 5 pesquisadores para ficar 1 ano no exterior, cada um, porque havia remanejamento de bolsas inutilizadas por outros programas, né. Então, eu fiquei 1 ano na França, em Paris, né, na Universidade de Paris 12, junto ao professor Frédéric Gros, que foi o meu orientador. E foi muito positivo, assim, não só por estar em Paris com o Gros, mas você acaba conhecendo uma rede de pesquisadores lá, foucaultianos. Foi para minhas relações se estenderam para muito além de Paris, né, com o professor Philippe Sabot, especialmente, né, de Lille, que foi quem, na verdade, mais ajudou, assim, fez reuniões comigo, indicou bibliografias, enfim, nós estabelecemos, né, um contato duradouro, né, do qual, inclusive, você faz parte, né, a PUC do Paraná faz parte, a Federal do Paraná faz parte, professores da Federal do Paraná foram dar aula em Lille, da PUC do Paraná foram dar aula em Lille, o Sabot veio para cá durante várias vezes, né, em vários anos seguidos. Então isso foi muito positivo, assim, e foi positivo, né, voltando para a estadia, o contato com uma bibliografia gigantesca, né, que às vezes o acesso aqui é mais difícil, né, poder trazer caixas de livros de lá para cá, né? Acho que eu trouxe 2 ou 3, isso foi importantíssimo, assim, para eu ter na minha mão, na minha biblioteca, os textos principais para eu trabalhar, né? E é importante dizer, até lembrando, assim, né, esse tipo de estadia de 1 ano está quase impossível de se conseguir, no geral são 6 meses. Aí eu pensei, no meu caso, o que aconteceria se eu tivesse ficado 6 meses? Né? Quando eu fui, eu não consegui lugar para morar de início. Então, eu tive que ficar em Airbnb durante um tempo. Isso gerou um estresse gigantesco. E aí eu fui me estabelecer depois de 3 meses, porque Paris é uma cidade terrível para você conseguir moradia, né? É uma cidade que vale mais é o boca a boca, na verdade, e você ter sobrenome francês. Assim. Eles querem gente que tenha conta lá, eles querem, exatamente, tem todo um, um sistema que envolve um certo racismo e envolve um certo classismo ali para você alugar imóveis, né? O nível é esse, assim. Tanto que é uma cidade que tem muita gente morando na rua também, né? A oferta de imóveis é muito abaixo da demanda e os preços são muito caros, né? Mas aí eu consegui me estabelecer por lá depois de 2 meses, consegui uma moradia na Cidade Internacional Universitária de Paris, né? Uhum. Fiquei um tempo na Casa do Brasil e depois um outro tempo fiquei na Casa da Dinamarca, eu pedi uma transferência. Mas assim, se eu tivesse ficado só os 6 meses, dou-lhe um exemplo, né? Os trabalhos que eu fiz com os arquivos Foucault, que estão na BNF, né, naquela unidade da Richelieu, que é no centro, eu fiz especialmente a partir do 4º, 5º mês, que eu trabalhei com aquele texto A Experiência na Fenomenologia, a Experiência em Bataille, que foi publicado agora recentemente naquele texto, naquele livro da Avram, né, Foucault e a Literatura, se não me engano, ou, enfim, esse de 2019. Tem várias conferências ali. Só que aí foi
eu acho que foi em junho, acho que foi em junho, ou maio, não lembro se foi maio ou junho, que já tinha sido depois, né? Eu cheguei em agosto, não, em setembro de 2014, né? Fiquei até o último dia de agosto de 2015. Mas quando foi, acho que em maio ou junho, né? Ou seja, depois desses 6 meses, eu participei do colóquio de Foucault de Cerisy-La Salle, que foi dedicado aos cursos do Foucault. E lá nesse colóquio que eu fiquei sabendo, através do Philippe Chavalier, de uma entrevista do Foucault, que não havia sido publicada naquele momento, a novela Observateur, né, em que o Foucault faz referências diretas à Bataille e à Blanchot, especialmente a partir da noção de experiência, né, e que ela estava datilografado, que é uma grande vantagem, porque o manuscrito que eu trabalhava antes, ele era um manuscrito, então era assim, era terrível, assim, tinha que ficar trabalhando com lupa, né, você sai exausto do lugar, porque você fica com o olho cansado, tudo, né? Mas aí eu pude usar fragmentos dessa entrevista que não havia sido publicada ainda, que é aquela que no Brasil foi publicada pela N-1, né? Naquele texto sobre as insurreições do Michel Foucault, naquele compilado. Ora, se eu tivesse ficado 6 meses, eu não teria conseguido trabalhar com essa entrevista inédita. Né? Porque na forma do pequeno catálogo que tinha das entrevistas, não estava tão claro que ali tinha referências ao Bataille e ao Blanchot. Ou seja, foi um contato de um outro pesquisador que já conhecia esses textos, né, com o qual eu conversei em um colóquio, que me avisou disso. Porque, a princípio, eu estaria trabalhando com aquela caixa lá, que é a 54, se não me engano, né, que é mais, né, que tem muitas anotações sobre Bataille, sobre Blanchot, né. E aí isso teria me levado, por exemplo, a me focar, talvez, apenas em um momento do pensamento do Foucault. De uma forma ou de outra, eu não iria me focar só em um momento, mas esse material me conduz a esse momento. Horas, né, um pequeno contato, né, e também a importância do contato pessoal, né, isso teria sido impossível no colóquio online, né. A pessoa me diz, né, numa conversa, depois do almoço, assim, olha, dá uma olhada nesse texto, você vai gostar muito, né? Esse texto vai ser muito importante para a sua pesquisa, né? E isso foi dito, vamos assim dizer, de um modo informal, né? Foi importante participar do colóquio, né? Participar das mesas, mas me contaram de um texto que foi crucial para minha tese, numa conversa em seguida, né? Então, e que se deu nos momentos finais da minha estadia lá. E o que, com uma feliz coincidência, inclusive, né? Porque aí era só transcrever, era sentar e transcrever, porque datilografado não tem problema nenhum, né? Eu acho que você tem razão, assim. Eu, por exemplo, vivenciei os 6 meses, né? Peguei o restinho ali da possibilidade de uma bolsa sanduíche para fora. Eu não faço ideia como as coisas estão agora, eu imagino que bem piores. E conheci muita gente da Letras, por exemplo, da UFPR mesmo, que estava indo por 4 meses, tendo que dividir uma bolsa que seria destinada para uma pessoa em 3 pessoas. A gente sabe que, na minha experiência, por exemplo, eu mal tive tempo, de fato, de imergir mesmo culturalmente, assim, né? Ainda que eu tive sorte porque eu fui para Lille, graças a essas relações que você construiu com o professor Sabot, eu fui para Lille, uma cidade menor, né? É mais fácil de se locomover, de se deslocar por lá, de achar moradia, mas eu tive que preparar tudo com muita antecedência para que eu tivesse a maior estrutura lá para quando eu chegasse, então, já começar a estudar, né? Foi isso que eu fiz. Eu não fiquei um dia sem estudar e tentando me mobilizar de Lille para Paris para ter acesso às caixas. E foi uma imersão bastante solitária, porque a gente mal tem tempo de socialização. São 6 meses para simplesmente ler e escrever. E eu já fui no final do doutorado, então eu estava já com o doutorado bem estruturado, eu precisava, na verdade, dar algumas
enfim, justificar melhor alguns argumentos, foi isso que eu fiz, né? Mas eu não tive esse movimento como você teve, por exemplo, ficando um ano de descoberta, sabe? Que é o que um tempo maior permite que a gente faça, né? De descoberta tanto no lado, numa perspectiva mesmo social, quanto numa perspectiva, enfim, intelectual mesmo. E o trabalho com os arquivos, como você fez, por exemplo, esse trabalho atento com os arquivos, é um trabalho que a gente só consegue fazer se a gente tem tempo, né? E as caixas da Biblioteca Nacional, elas são caixinhas de surpresa. Igual você falou, a gente não sabe ao certo o que tem ali dentro. O quão rico ou o quão, enfim, sempre vai ser rico, porque a gente sempre vai tirar alguma coisa dali, mas às vezes, para o nosso tema, não é algo que de fato influencia. Então, às vezes a gente gasta um maior tempão numa caixa que não tem uma influência direta com aquilo que a gente está estudando no momento, né? E essa sutileza a gente só consegue com mais tempo de bolsa, né? E eu acho que isso, como você disse, isso é imprescindível para que a nossa pesquisa, sobretudo se a gente está se dedicando a um pensador como Foucault, em que tudo está lá na França, enfim, para que a nossa pesquisa ganhe uma força, né? E para que esse processo de internacionalização de fato aconteça, para que a gente consiga trazer novidades também para o Brasil e estabelecer essas trocas, né? Eu concordo plenamente com você, Daniel. E é uma pena o que a gente está vivenciando hoje. Eu acho que um pouco o Cosmopolíticas vem por essa necessidade de manter as relações com outros pesquisadores e pesquisadoras, intelectuais, artistas, de diferentes lugares do mundo, independentemente até desses subsídios mesmo, com poucos recursos, né, para que a gente mantenha essas comunicações, sabe? Porque a gente pode cair, o risco é grande da gente cair numa situação semelhante à que a gente vivia alguns anos atrás no Brasil, de um certo fechamento, né, do Brasil em relação a determinadas novidades mesmo, artísticas e intelectuais. E nesse processo também de viagem e de imersão que a gente tem numa bolsa de sanduíche, é interessante que a gente também consegue levar novas perspectivas para eles lá, né? Porque a gente tem um modo muito específico de trabalho também no Brasil, né? Não sei o que você acha disso, assim. Eu acho que sim, eu acho que tem um grande benefício desse contato mútuo, assim, é de, de ver as diferenças nas formas de trabalhar, né? De fazer pesquisa. E no caso do Foucault, ainda essa pluralidade ainda maior, né? Por exemplo, Uhum. você pega o Colóquio Internacional Michel Foucault, né? Nós temos pesquisadores de várias áreas de humanidades, né? Não é um colóquio de filosofia, é um Uhum. colóquio multidisciplinar de humanidades. É isso, internacional. E isso também ocorre no pensamento do Foucault no exterior, né? A depender do espaço em que você está. Mas, por exemplo, o colóquio que o professor Sabor organizou em Lille tinham pessoas com uma abordagem mais sociológica, tinham pessoas com uma abordagem mais filosófica, enfim, né? Você tem uma abordagem múltipla na própria França, né? Apesar de ser um pouco menos múltipla do que aqui, eu acho, mas também estou falando também a partir de uma experiência de um ano só, porque a gente tem que pensar que né, mais tempo nós teríamos acesso a outros pesquisadores ainda. Então, eu acho que é uma maneira muito positiva, sabe? Um contato muito positivo sempre, assim. Uhum. Especialmente por essa para entender até mesmo, né, a forma com que eles trabalham, né? Uhum. E às vezes aproveitar algumas coisas, outras coisas deixar de lado, né? Uhum. Eu acho que isso cresce muito. E uma outra coisa que faz crescer muito são esses contatos que nós acabamos fazendo. Por exemplo, né, teve não só, né, o professor Sabot que veio para cá, mas como teve o Horácio Herrera, a Ariane Sferzini,
o Daniele Lorenzini e a Hilaria Fornaciari, por exemplo. E o Alex Feldman, que veio dos Estados Unidos para lá, ele era da Penn State na época. E nós nos conhecemos lá e ficamos amigos. E essas pessoas participaram de livros que eu organizei junto com a professora Ângela Fonseca e com o Thiago Ribas. Né? Então, assim, essas pessoas acabaram contribuindo com trabalhos nossos, coletivos. Algumas delas vieram para cá já, né? No colóquio Foucault Internacional Michel Foucault de Santa Catarina, por exemplo, de 2018. Então, isso cria um fluxo, que é um fluxo muito importante é um fluxo de pesquisadores indo apresentar os seus trabalhos em outros países e tendo feedback. Também tem isso, né? Você ter um feedback em outro país é uma coisa muito interessante. Assim. O mesmo trabalho que você apresente aqui, se você apresentar lá, você vai escutar outras coisas e isso vai fazer com que a sua pesquisa ganhe muito mais profundidade, né? Mesmo que seja eventualmente para você descartar alguma coisa, mas às vezes alguém faz uma objeção para você, que é uma objeção que te faz pensar, e aí você responde a essa objeção no seu trabalho, né? Você considera ela, né? E você responde a uma objeção como aquela em um texto seu. Então, isso é muito positivo e é interessante pensar que realmente é o contrário do que o atual governo promete, né? Porque as próprias relações internacionais, né, são relações internacionais isolacionistas, né? Sim. Enfim, a ideia do Brasil se separar do resto do mundo, né, do resto do mundo pensado enquanto multilateralidade, e se aliar a países que defendem, por exemplo, uma essência daquilo que é uma nação, daquilo que é uma identidade de um povo, né? Como o caso da Hungria, era o caso dos Estados Unidos, o caso da Polônia também. São esses os aliados agora, né? Sim. Então, é muito interessante ver como é que esse gesto, né, de um governo, que você pode falar, isso é simplesmente no ponto de vista burocrático. Não, isso tem inflexões na forma com que se faz pesquisa também, né? Você alia isso a um corte de verbas, pronto, né? Você já consegue criar um isolamento de fato, né? E todo esse movimento de sociabilização, a gente pode dizer assim, esse movimento, esse deslocamento mesmo de territorial, né, esse deslocamento territorial e esses diferentes movimentos de sociabilização permitem com que a gente vá construindo também, no sentido filosófico mesmo, diferentes concepções, assim, de mundo mesmo, né? Então, ter a percepção no sentido mais básico, ou prático, ou burocrático, de como um outro país, uma outra região funciona, isso tudo permite com que a gente repense a nossa própria estrutura política num sentido mais regional, assim, sabe? Tem uma interferência muito forte. Eu lembro que o meu contato lá em Lille, assim, de perceber como as pessoas viviam, as grandes diferenças e algumas continuidades entre o modo de vida brasileiro e o modo de vida francês, né, sobre uma série de, por exemplo, de confortos dos quais eles desfrutam e que nós aqui não desfrutamos, estamos longe de desfrutar, tipo, tudo isso modifica muito a nossa percepção mesmo de mundo, assim. E, como você disse, o nosso governo não tem interesse algum em criar esses mecanismos de troca e de transformação de si, enfim, porque eles não são, a gente pode dizer, vantajosos para essa perspectiva isolacionista, né? Nem um pouco vantajosos. Então, eu percebo muito dessa forma, assim, e a necessidade de me manter, por exemplo, conectada com outros espaços, outras regiões do próprio Brasil, vem justamente para colocar um pouco em prática, talvez a própria noção de experiência que você vinha estudando no Foucault, assim, sabe? E num sentido bastante cosmopolítico mesmo, de perceber que as coisas não se resumem a determinadas fronteiras
sejam elas linguísticas ou territoriais, né? E essa experiência também da gente enfim, se permitir falar uma outra língua, mesmo que de uma forma totalmente absurda, errada e imperfeita, isso também mobiliza, me parece, certas ideias ou conceitos que até então estavam esquecidos ou recalcados, sabe? A escrita, ela se torna muito diferente também em todo esse processo, né? Ao menos foi o que eu senti, assim, pessoalmente, né? Então, eu acho que tem um lado, tem toda uma proporção acadêmica mesmo, como você disse, dessas trocas, que são extremamente interessantes, e tem também uma proporção que é pessoal, mas que também é política em tudo isso, né? De você ter a oportunidade de conhecer outros lugares, outros países, outras regiões, enfim. Isso, em termos estoicos, você exercita a sua alma, né? Dessa maneira. Com certeza, assim, um exemplo para mim que ficou muito marcante são problemas clássicos do Brasil, né? A desigualdade. Mas quando você vai para uma sociedade menos desigual, né? Bem menos desigual, é impressionante como é que nós acabamos nos dando conta, assim, de coisas que para nós são corriqueiras, né, e que lá são quase inexistentes, né? Por exemplo, você poder andar sem ter receio, né? Em Lille, por exemplo, uma cidade que você vê muito menos pessoas morando na rua do que Paris, né? Então você percebe mesmo que coisas básicas são muito mais acessíveis a todos, assim. E a sociabilidade, né? Por mais que hajam, sim, óbvio, né, muitos preconceitos, os sistemas de segregação acontecem a partir de outra lógica, né? Mas para mim, por exemplo, uma coisa muito interessante em Paris é que você vê que a segregação não se dá exatamente da presença do corpo das pessoas, porque o corpo das pessoas está junto no metrô, por exemplo. Mesmo as pessoas de maior renda pegam o metrô porque o metrô, além de ser barato, ele é mais rápido e ele atende a cidade inteira, né? Então, essa segregação que nós temos aqui no Brasil espacial, né, que quem pode usar carro, né, e quem pode um pouco vai se matar para pagar um carro e para ficar endividado, mas aí pelo menos ela chega mais rápido no lugar onde ela está, né, e muitos que já têm uma mentalidade mais de segregação, mesmo de não querer dividir o espaço público com os outros, esses querem o carro só para não se misturar, né, junto aos outros. Então, acho essas coisas, apesar de elas serem muito importantes para as planilhas políticas e projetos de país, né, elas são importantes também para a forma com que nós nos relacionamos com nós mesmos, sabe? Eu percebi muito isso, assim, não é... Essas políticas públicas, elas podem mudar a IDH, e é importante que elas mudam indicadores sociais, mas elas mudam a forma com que nós nos relacionamos com os outros, assim, né? Então, apesar de elas serem, né, macropolíticas, pensando em termos Foucaultianos, elas têm uma transformação micropolítica também, né? Com certeza. E, Daniel... E legal isso também tá para você perder complexos de vira-lata, porque tem coisas que não Sim. funcionam, assim, precisar mandar um cheque por correio é uma coisa absurda, é uma coisa que a gente faz aqui pagando boleto, eles não pagam boleto, né? Correio, você tem que comprar o selo numa maquininha e entregar para o cara, porque o cara que trabalha no caixa não vai trabalhar com dinheiro, assim. Coisas que só atrapalham e que nós já resolvemos de um modo muito mais fácil aqui, né? Sim, tem questões até vinculadas à estrutura mesmo enfim, a estrutura privada da vida, né? Eu estava numa posição lá em Lille que um pouco janela indiscreta, uma posição um pouco hitchcockiana, em que eu via a vida de vários franceses acontecendo na minha frente. Então, eu percebia que, por mais que a gente tenha, né, a gente tem essa associação da França como um país, muitas vezes essa associação que a gente faz uma construção imagética antes de chegar lá de fato, como um país, em certa medida, mais libertário mesmo nas relações do cotidiano, talvez porque a nossa porta de entrada
para o pensamento francês, seja Foucault, enfim, Bataille, imagine, né? A gente acha que, nossa, é erotismo, liberdade, ou até o próprio feminismo, né? Então a gente pensa, pô, deve ser muito diferente toda essa relação do si com o outro na vida conjugal. Mas não, a gente percebe que tem estruturas muito fixas, uma heteronormatividade, por exemplo, muito vigente ainda. Eu percebi, sobretudo, né, a gente vê poucas pessoas, a gente vê também pouca expressão da distinção no próprio corpo, assim, sabe? Pensando mesmo, por exemplo, na tatuagem, pensando em corpos trans, em pessoas trans. A gente não vê muito, com exceção de algumas regiões muito específicas em Paris, mas a gente não se depara, por exemplo, com prostitutas na rua, sabe? Tem ainda uma perspectiva um pouco higienista e heteronormativa operando também, que muitas vezes a nossa imaginação nos leva a conceber de uma outra forma, assim, né? E eu acho que, em certa medida, principalmente no que diz respeito à relação com a diferença, talvez seja o espaço no qual eu vivo, mas eu percebo que aqui a gente é um pouco mais aberto a essa diferença mesmo expressa na fisicalidade, a gente pode dizer. Os franceses têm um pouco mais de receio, assim, com tudo isso, né? Com essa expressão, talvez, radical, ou excessivamente radical da diferença. Então, acho que tudo isso a gente vai percebendo mesmo, a gente vai desmistificando e todo esse complexo de vira-lata que a gente tem mesmo, e percebendo que o Brasil tem suas grandes vantagens também, né? A América Latina, de modo geral, assim. Mas voltando um pouco para a primeira questão, eu gostaria de saber, Daniel, para uma das primeiras questões, né? Qual é o seu problema de pesquisa hoje? Para você nos falar um pouquinho, né, levando em consideração o seu percurso, se esse percurso intelectual que você fez te ajudou a chegar nesse problema atual, ou se ele é um problema que se desloca, ou, enfim, que estabelece uma espécie de ruptura no teu próprio pensamento. Se você pudesse falar. Sim, o meu problema atual hoje de pesquisa é a dimensão ético-política da linguagem, no pensamento de Michel Foucault. E ele é um desdobramento direto da minha tese, né? Porque, por exemplo, na tese eu não pude aprofundar vários momentos ali, né? Não é exatamente que não pude aprofundar, né? É que a tese abria caminhos que eu me via obrigado a fechar para poder terminar a tese, né? E agora, nessa pesquisa de pós-doutorado, eu estou tentando reabri-los, né? E estou tentando reabri-los a partir desse diálogo com Bataille e com Blanchot novamente, né? Com Blanchot, estou tentando pesquisar a relação entre linguagem e morte, né? Que é algo que percorre a obra inteira dele. E com o Bataille eu estou tentando aprofundar mais o conjunto de livros que ele denominou como Suma Ateológica, né? Que é a experiência interior, o método de meditação, o culpado e sobre Nietzsche. Por quê, né? Enfim, a postura do meu trabalho é assim, de que é importante você aprofundar no pensamento desses autores também, porque eu acabei entrando numa postura de criticar a leitura segundo a qual a importância desses autores ela é restrita à década de 60 no pensamento do Foucault. Eu mostro como eles são importantes no pensamento, em vários momentos no pensamento do Foucault. Década de 70 e década de 80, muito embora eles não apareçam da mesma maneira. Então, só que isso me traz um outro problema, né? Por exemplo, se a gente pensar em termos de quilometragem de leitura, né? Conheço muito mais a obra do Foucault do que a obra desses pensadores. Então, eu quero entender melhor a obra desses pensadores, assim, também, né? Ter uma noção
há deslocamentos no pensamento deles? Quais? Quando? Quais textos, né? Essas coisas são importantes também, né? Para nós termos uma quando escolhermos estabelecer o diálogo vai ser feito a partir de qual perspectiva, de quais textos, né? Porque pode ser que um termo em um texto tenha um sentido e o mesmo termo em outro texto tenha outro sentido, né? Então é importante demarcar essas coisas. Então eu tenho feito essa abordagem, né? Que foi para mim uma coisa também está cada vez mais evidente, né? Pensar a noção de morte, né? Tanto no Bataille quanto no Blanchot como multiplicidade, né? E não como subtração, como abertura e não como anulação, né? Que é uma coisa que eles fazem direto, é pegar os termos clássicos, né? Como noite, né? E entregar a eles um outro sentido, né? A noite como violência da luz, né? Isso aparece em Bataille, por exemplo. Então eles são autores que sempre pegam esses termos, nós falamos, na filosofia esse termo tem tal sentido, né? Classicamente, né? Aí eles transformam o sentido desse termo, né? Eles dão um outro sentido para aquele termo. Então tem esse eixo. Isso aqui assim agora pela pandemia eu acabei até abrindo um eixo que era imprevisto, né? No meu caso, que é um pouco trabalhar e revisar a noção de biopolítica no pensamento do Foucault, que eu achava que era muito batida, já muito pesquisada, e que eu não poderia contribuir com nada com relação àquilo que já foi feito, né? E eu acho que tem sim contribuições ainda que podem ser feitas, né? E eu entrei especialmente com o problema da gestão biopolítica dessa pandemia no Brasil, né? E como que a gestão do atual governo ela não é uma gestão que simplesmente está errada, ou que ela é equivocada, né? Mas que ela é o reforço de um corte biopolítico que já existia na sociedade brasileira antes, né? Quais vidas podem ser mais expostas, né, à morte? Quais vidas podem ou devem ser salvas, né? E nós temos um conjunto de fatores que influenciam como fatores econômicos sociais, né? Então, eu acho que o pensamento do Foucault ajuda muito a gente parar de ficar, como o professor André também comentou, né? De falar, não, o governo está equivocado, ele é fraco, ele é ruim, né? No sentido técnico, né? Não, vamos ver o que as declarações deles dizem, de fato, né? Aquilo que está sendo dito mesmo. Vamos ver aqui o que é aquilo que está sendo dito, como que isso nos ajuda a entender as medidas que estão sendo tomadas. Então, eu acho que tem uma coisa muito positiva, assim, na gente entender até como que o não fazer nada e o abandono, né, e oferecer à população apenas um certo orgulho por tomar riscos, né, por ser alguém que pega no batente, né, como que isso é uma forma de gestão da vida, né. Então, eu acho que tem uma coisa muito positiva nesse sentido e que escapa um pouco de uma tendência que eu vi em alguns trabalhos que me deixou muito insatisfeito, que é a da crítica do controle, né? Nós vemos isso muitas vezes em publicações europeias, assim, né? Você pode ter então agora um controle gigantesco da vida com os lockdowns são necessários, o controle do deslocamento dos corpos, né? Eu acho que é uma grande ingenuidade isso, assim. Primeiro que achar que todo controle por si só é ruim, né? O que não é a abordagem do Foucault, né? Foucault, no máximo, diz que todas as relações de poder são perigosas, né? O que é diferente de dizer que elas são ruins por elas mesmas e que elas sejam boas, né? Que nunca ele disse em algum momento. Agora, nós temos que entender que o não fazer nada pode ser uma forma de controle ainda pior. Né? O abandonar as pessoas no meio de uma pandemia pode ser uma forma de controle ainda pior. Então, eu acho que nesse sentido, o Brasil
oferece um material farto, assim, pra gente. Eu não estava esperando que eu poderia, né, revisitar esses conceitos, assim, que me pareciam batidos. E agora me parece que eles têm alguma coisa a dizer, sim, ainda. Mesmo tendo uma grande bibliografia secundária a esse respeito. Uhum, uhum. Eu acho que a reabilitação da biopolítica Foucaultiana, ela é essencial para que a gente pense o hoje, né? E esse momento, sobretudo no Brasil, e isso vai nos dizer mais também sobre um conceito, como você disse, já batido e muito estudado. Eu acho que isso vai dar vai trazer uma nova perspectiva também sobre o conceito Foucaultiano. E mais uma vez é interessante, né, essas trocas que a gente estabelece para além, enfim, trocas com outros intelectuais de outros lugares, porque essa distinção entre o diagnóstico feito lá, né, um diagnóstico europeu e um diagnóstico brasileiro, isso é extremamente interessante. A maioria dos textos que eu vi também foram críticas a esse controle. A gente percebe que as pessoas também de esquerda, por exemplo, na França, elas têm uma crítica muito forte a esses mecanismos de controle, inclusive críticas fortíssimas ao uso da própria máscara, por exemplo. Enquanto que no Brasil a gente tem uma outra relação, né? A máscara, por exemplo, ela já está simbolizando uma outra perspectiva política, que é uma perspectiva mais de esquerda, ou ao menos de amor à vida, do que a gente vê na França, assim. Então, é muito interessante como, a partir de um mesmo conceito, a gente pode desenvolver diagnósticos diferentes, lógico que se tratam de circunstâncias diferentes, mas eu acho que a grande sacada, a sua sacada aqui foi a de repensar a noção de controle mesmo. A gente tende a atribuir somente um aspecto negativo à noção de controle. E é interessante pensar como esse abandono travestido de descontrole ou de caos, ele é, na verdade, todo um mecanismo de poder que, enfim, é um mecanismo de poder que está operando. De controle também, né? E de controle. Isso é muito louco pensar isso. Não, genial, assim, eu acho super legal, as duas perspectivas são super legais, e as duas perspectivas vão de encontro com algumas perguntas que eu tinha preparado para você, para te fazer, na verdade, hoje. Uma delas, né, pensando ainda na influência do Bataille e do Blanchot na tua pesquisa, e pensando em toda a tua fala que você, né, de abertura hoje aqui, que vai de encontro com perspectivas que eu também tenho sobre a literatura, sobre a potência da literatura, sobre a relação entre ficção e realidade. E eu também sei que você gosta muito de literatura e de artes. Eu gostaria de saber, então, de que modo a literatura e as artes figuram na sua pesquisa e quais são as literaturas ou os artistas, os movimentos artísticos que mais te influenciam. Então, nossa, obrigado por essa pergunta. De fato, a relação com as artes e com a literatura é importante na minha formação toda, assim. E eu me lembro de vários momentos que me marcaram e que me fizeram até voltar a textos a partir até de obras que eu vi em museus, né? Que inclusive é outra coisa muito importante para quem, né, quando se fica mais tempo no exterior, é poder visitar os museus, né? Nesse caso nosso, que, né, ainda a pesquisa tem uma certa relação, né, com as obras, poder encontrar as obras clássicas das vanguardas do século XIX, né, presentes. Eu lembro quando eu vi o quadrado preto do Kazimir Malevich no Museu d'Orsay, falei, nossa, não acredito que eu estou vendo isso aqui, né? E aí você tentar, né, tipo, né, faz você repensar de novo tudo que foi aquela crítica à representação, né, das vanguardas, etc. Então, poxa, e outra, né, o Bataille era alguém que era muito próximo às vanguardas. Vários textos dele são entremeados por desenhos do André Masson, do Hans Bellmer, né, que são artistas que estavam ali numa parte dissidente do surrealismo.
Então, poxa, encontrar essas obras, né, do Hans Bellmer, do André Masson, do Baltus Klossowski, né, que era irmão do Pierre Klossowski, isso foi assim fundamental para mim. E também foi muito importante o contato até com as obras aqui, né? Por exemplo, eu me lembro quando eu voltei, teve uma apresentação, o Maicon K estava fazendo uma performance baseada no Bataille que chama-se O Ano Solar. Né? Uhum. E eu fui assisti-la 2 vezes, já, né? 2 ou 3, não me lembro, acho que foram 2. E aí eu fiquei tão impactado pela obra, né? E estudando Bataille naquele momento, que eu escrevi um texto sobre esse trabalho dele, que foi até aproveitado depois na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, tudo. Então, e eu acho que até o contato com a obra dele, né, porque me fez até reler o Bataille e aprofundar a leitura de um modo que eu não conseguia fazer apenas com a leitura, né? Porque nós temos essa mania no nosso lado de, olha, nosso trabalho é leitura de texto, produção de texto, né? Uma leitura muito específica na filosofia, muito aprofundada, né? E que eu acho importante de ser cultivada. Mas a obra, quando você tem um contato com uma performance, ela trabalha de uma outra forma com o seu intelecto, assim. E, de algum modo, pelo menos para mim, me fez entender muito melhor os conceitos que eu já estava lendo, né, do Bataille. As obras com as quais eu estava tendo contato. Me fez pensar de uma forma muito mais clara como é que até a crítica da finitude pensada como fundamento aparece no próprio Foucault, né? E como é que o Bataille é um dos caras que ajuda a transgredir essa finitude, né? Então, isso foi muito importante e, ao mesmo tempo, isso se conectou com uma história do Brasil, assim, né, a meu ver, porque o Maicon, depois de um tempo apresentando uma outra performance dele, que é o DNA de Dan, né, ele foi um dos alvos da perseguição do Movimento Brasil Livre, né, onde quando começaram aquelas milícias virtuais, né, que na verdade é o quê, né? Você tem um grupo de pessoas que editam imagens, né? Fazem uma narração, falam, olha que absurdo isso, olha que absurdo, não sei o quê, e aí eles jogam isso na internet, e aí para que os seus seguidores tomem a iniciativa de assediar essas pessoas, né? E para mim, isso não foi só o Michael, né, que foi alvo disso, teve a Elizabeth Finger, que é uma artista que estava essa foi dos momentos mais covardes, né? Porque ela estava com o filho, né, assistindo uma performance do Wagner Schwartz, e que era inspirado na Lygia Clark. E aí o filho dela toca o tornozelo do Wagner, que está nu deitado, e eles falam que aquilo lá é pedofilia, etc, etc. Né? Como se tivesse caso de pedofilia em museu, né, e não em igreja, não dentro da família, né, que são os casos principais, né, mas geralmente pedofilia vem em igreja ou dentro da própria casa ou desconhecidos, né, são números, né, Uhum. E assim, você percebe o tipo de discurso que está sendo insuflado ali, o tipo de afeto que está sendo insuflado ali, e me fez perceber também até que tem uma certa ideia de tentar criar uma certa subjetividade ali, né? Esse tipo, eu fiquei pensando, o que é uma pessoa que nunca entrou em um museu, está voltando para casa dentro do ônibus lotado, demorando puta tempo, e ela vê, né, crianças tocando corpos pelados em um museu. É isso que a pessoa vê, entendeu? A partir de uma edição dessa. E aí isso é um direcionamento de olhar, né? É muito curioso, porque é o contrário do que esse tipo de arte faz. Que esse tipo de arte, um dos efeitos principais é tentar fazer você olhar o mundo de uma outra forma, né? Sim. Ele é uma arte que visa modificar você, né?
E aquilo que é feito por esse tipo de expediente é o contrário, né? É o engessamento de visão, né? É o engessamento de subjetividade, né? E que é o engessamento, inclusive, de Brasil, né? Que é um projeto de governo, né? E por mais que essas pessoas aí hoje tenham abandonado ou criticado o governo, é a mesma visão, né? Uhum. Só Uhum. abandonam ou criticam por problemas internos aí à política, mas não como visão de país. E foi a mesma coisa também que aconteceu com a Renata Carvalho, né, que foi uma artista trans que foi perseguida, né, fazendo um trabalho, inclusive com uma assessoria de uma teóloga, né, que eu achei muito interessante, assim, uma teóloga da Escócia, né, que ajudou ela a escrever, né. Então, foi bem interessante tentar até articular esse processo que nós vivíamos no Brasil um pouquinho antes desse atual governo, e eu fiquei impressionado, assim, como que, de fato, assim, aquelas forças que estavam em jogo naquele momento, né, atuando dessa forma, então, é meio que um anúncio mesmo daquilo que viria depois, né? Se nada fosse feito, né, a esse respeito, como de fato nada foi feito, porque as instituições também não respondem à altura dos seus desafios, tivemos aí a eleição do atual governo. Mas eu acho assim, de novo, né, forma e conteúdo desse tipo de arte é uma forma e conteúdo que está atrapalhando esse plano, né, político, vamos falar do político no sentido maior. Uhum. Por quê? Porque o trabalho do Maicon, o trabalho do Wagner, o trabalho da Renata Carvalho, eles não foram só criticados, a meu ver, pelo seu conteúdo, eles foram criticados até pela sua forma. Acho Uhum. que é um Uhum. pouco essa ideia, assim. O DNA de Dan, por exemplo, é um trabalho sobre morte e renascimento, né? Uhum. E aquilo que nós temos como política hoje no sentido mais amplo, até afetivo, é a tentativa de não deixar morrer um Brasil que nós estávamos morrendo e que era interessante mesmo que morresse, que é um Brasil da desigualdade, é um Brasil do feminicídio, é um Brasil do racismo, é um tipo de Brasil que é muito importante que ele morra e nasça uma outra coisa, né, nesse lugar. E meio que eu tenho, né, o que nós temos revivido é meio que mortos-vivos aqui que se rebelam, né, contra isso. Uhum. Uhum. E essa rebelião se institucionalizou, inclusive, né? Ela se solidificou. Sim. Então, acho que eu até trabalhei um pouco com a ideia de que o trabalho do Maicon, especialmente, né? Eu não escrevi sobre os outros, mas é um trabalho que nos ensina a morrer, né? É um trabalho que ensina a transformação, né? Uhum. Então, eu trabalho um pouco com esse aprender a morrer para não ser morto, né? Uhum. Inclusive tentando trabalhar com essas duas formas de morte, né? Uma morte que é uma morte resultado da violência, uma morte que muitas vezes é a morte que nós justificamos em prol da construção de uma unidade nacional, em nome de um país, né? De uma certa ideia de país, Uhum. e essa outra morte, que é uma morte que significa, na verdade, transformação. Uhum. Uhum. E é uma morte que é uma transformação não qualquer, mas uma transformação no sentido de abertura à multiplicidade Sim. e Sim. alteridade, né? Então, nesse sentido, a própria forma do trabalho do Michael me fez pensar como uma forma que não é que é uma forma que ataca esse tipo de política, né? Por exemplo, no DNA de Dan ele fica com uma substância na pele dele que vai secando e vira uma pele, né? E ele começa a respirar cada vez menos para não romper a pele, mas uma hora é impossível, a pele se rompe, né? E ele começa uma dança. E então essa pele rompendo é o símbolo clássico de transformação, né? Como a cobra, Uhum. né? E isso ainda é feito dentro de uma grande bolha de plástico, né? Que ela vai se desinflando com o tempo, né? Ela é inflada com ar comprimido, né? Uhum.
essa grande bolha também lembra figuras como úteros, né? Enfim, alguém que Sim. está já dentro do útero trocando de pele, né? E pensando agora no que você acabou de falar, né, me veio à mente a seguinte pergunta. Você fala, né, enfim, que você trabalha com essas duas percepções de morte, que a arte influencia nessas duas percepções de morte, como exemplo a própria performance do Maicon. Então, tem toda uma busca por um aprender a morrer, né, uma busca ético-política por aprender a morrer. E eu lembro, né, você também lembra, a gente estudou Pierre Hadot, que um dos grandes preceitos da filosofia como modo de vida, a gente pode dizer, um dos grandes exercícios que estão vinculados à filosofia como modo de vida é o aprender a morrer. E agora, né, me veio à mente em que medida para você a gente pode dizer que, nesse sentido, pensando sobre a relação entre filosofia, literatura e arte, a filosofia é um processo criativo que inclui ou que se constitui por esse exercício de morte. O que você acha disso, Daniel? Enfim, como a filosofia é uma certa escolha de vida a qual você não vai esperar, especialmente no Brasil, né? Reconhecimento, né? Dinheiro, nada. Né? É algo que nós escolhemos por uma certa paixão, né? Vamos dizer, e uma satisfação em trabalhar com isso. E ao mesmo tempo é um tipo de trabalho que né, se você trabalha dessa maneira, né, com uma certa paixão, que eu acho que é importante de ser mantida, né, é um tipo de trabalho que muitas vezes te interpela, né? É um trabalho que acho que essa capacidade do nosso próprio trabalho interpelar a nós mesmos, sabe? E eu acho que é aí que aparecem essas possibilidades de transformação pelo próprio trabalho, né? Porque, evidentemente, né, não é possível fazer filosofia hoje como era feito na época antiga, né? Imagina, num processo de seleção de pós-graduação, falar, mas essa pessoa vive mais Foucaultianamente que tal outra pessoa? Será? Vamos fazer uma prova, né? Sim, igual os estoicos e os cínicos, né? Passar para os seus discípulos por provas, né? Provas Então, né? vexatórias, muitas vezes. Exatamente, né? Isso é algo que a institucionalização do conhecimento filosófico não permite, né? Mas eu acho que é algo que nós podemos nos permitir, né? A partir de outros mecanismos, né? Do nosso próprio trabalho. Eu me lembro até da minha visão sobre arte. Eu fui aprendendo a gostar de arte contemporânea, assim, e arte moderna. No primeiro ano que eu cheguei em Curitiba, eu me lembro que eu vi uma apresentação que era uma declamação de um poema que chama Ursonate, do Kurt Schwitters, que era um dadaísta. E ele usa radicais de várias palavras clássicas, né? E criam palavras que não dizem nada, né? E tudo isso era feito com uma apresentação, com slides, né? Com retroprojetor, tudo. E que é um jogo da própria linguagem, né? Ele está articulando a própria linguagem. E eu me lembro que as pessoas, foi no Museu Oscar Niemeyer isso, as pessoas começaram a ficar extremamente incomodadas e várias abandonaram no meio, assim, foi uma coisa, lembrava até um pouco do que era no século XIX, né, quando, sei lá, as pessoas escutavam Stravinsky e vaiavam a arte moderna, né, que hoje custa milhões, né, e foi interessante ter essa experiência, assim. E aí até depois, né, levanta uma pessoa do público, agradece a pessoa que fez essa apresentação e começa uma explicação. Foi uma aula de poesia moderna. E essa pessoa era o Décio Pignatari, que estava presente lá. Eu não sabia, tinha acabado de chegar na cidade, né? Malemar sabia pegar o ônibus, né? Quanto mais o Décio Pignatari, né? Que legal. E foi a minha
experiência primeira, não talvez a primeira, mas a mais marcante, com uma obra de literatura em que aquilo que está em questão é a linguagem, não é o sentido. Né? Uhum. É o poder da linguagem dizer. E era uma poesia que, inclusive, ela era adaptada para ter projeções, para uma linguagem visual também, ao mesmo tempo. Tinha um software que dava efeitos na voz do cara, e aí tinha uma coisa muito interessante que, na verdade, ele nunca declamava do mesmo jeito que aquela poesia, porque o software também reordenava as palavras, sabe? Então era bem interessante. Uma obra de arte extremamente complexa, né? Com várias linguagens ao mesmo tempo. Então isso foi muito interessante assim, para mim. Depois, lendo os comentadores do Bataille, especialmente a Eliane Robert Moraes, né? Ela tem um texto que é sobre as Bataille, na verdade, as vanguardas artísticas do século XIX, chama-se O Corpo Impossível, né? Que foi um texto que eu li já também na minha graduação, e tem muitas referências a essas vanguardas, né? E que, inclusive, me fizeram até reavaliar percepções estéticas, né, que eu tinha. E acho que tudo isso, quando se combina uma crítica da subjetividade, né, no plano mais filosófico, eu acho que é difícil você não sair incólume disso, você sair incólume disso, né? Você não sair mudado. Então, nesse sentido, arte, filosofia e política se cruzam, né? E ética se cruzam, né? Com uma transformação ética. Então, acho que isso é muito positivo, assim, e é um dos grandes prazeres, acho também, né, de trabalhar com filosofia. Enfim, em alguns momentos isso é traumático, né, essas transformações que o trabalho seu te solicita, né, mas ela também pode ser prazerosa, né, e eu acho isso importante. E pensando nessa perspectiva... Ou você aprende a gostar daquilo que te incomoda, né? Talvez seja isso também. Também. Você aprende a acolher aquilo que te coloca em questão. Né? E é o melhor, na verdade, né? Acho que é o melhor movimento que a gente pode fazer. Porque, enfim, tem toda uma relação entre filosofia e desconforto, né? O próprio Foucault permite que a gente pense isso, né? Sim, o cuidado de si é um desconforto. O cuidado de si é um desconforto, E falando justamente nisso, né? E pensando um pouco mais agora nesse segundo eixo da tua atual pesquisa, que reabilita a biopolítica e toda uma crítica mesmo sobre a situação no presente, né? E como, na verdade, como os teus dois eixos estão articulados, né? Porque tem esse aspecto diagnóstico em torno, por meio da reabilitação desse conceito de biopolítica, que nos permite pensar a relação entre controle e descontrole e um controle descontrolado, e, ao mesmo tempo, tem toda essa perspectiva, a gente pode dizer, alternativa, com o manejamento dessa concepção de morte como criação, abertura à multiplicidade. Então, pensando assim em termos Foucaultianos, você acha que a estética da existência, que nos vincula, então, a esse conceito de cuidado de si, da antiguidade greco-romana, ela é ainda hoje uma alternativa ético-política? Talvez as artes sejam, né, um exemplo para a gente pensar a estética da existência como uma alternativa ético-política. E, né, se em sua percepção, este conceito de experiência da estética da existência, ele não teria sido, em alguma medida, captado por certos mecanismos mesmo de interesse, ou seja, né, se nós não corremos o risco, como teria dito o próprio Pierre Adolphe Foucault, sobretudo com nossas vidas hoje tão submersas assim nesses jogos de simulacro e simulação das próprias redes sociais, se a gente não correria o risco de recair em uma estilização vazia da nossa existência, né? Se a gente não está aí com dois lados possíveis, em que medida essa estilização vazia da existência se vincula a um conceito de morte não criativo, ou destrutivo, ou improdutivo,
E, por outro lado, em que medida, se é que há ainda uma potência ético-política na estética da existência, eu acho que há, né, em que medida ela estaria articulada a um conceito criativo de morte. O que você acha disso, Daniel? Pensando hoje, né? Sobretudo na nossa condição brasileira, assim. Sim. Olha, eu acho que tem uma importância ético-política bem grande, essa noção de estética da existência ainda. Ela é possível de ser usada e evidentemente, ela é possível de ser capturada. Não é que ela é possível de ser capturada, né? A própria formação ética, no sentido Foucaultiano mesmo, de governo de si, ela se dá hoje a partir de mecanismos de mercado. Né? Uhum. E isso, inclusive, é um dos sinais de que a resistência também se dá nesse sentido de um governo de si que entre em confronto, até certo ponto, pelo menos, com uma ética do mercado. Os maiores exemplos disso são o que eram os livros de autoajuda até pouco tempo atrás, o que são os coaches hoje, né? Nesse sentido, você tem uma introjeção do capitalismo não só no sentido de forças produtivas, mas no sentido de modo de ser, né? Evidentemente que todos nós, de certa forma, somos afetados por isso, mesmo que nós não levemos a sério coaches nem autoajuda. Mas toda a nossa vida, até como pesquisadores, ela é extremamente pautada pela competição, né? Você está sempre competindo por bolsa, competindo por emprego, competindo por aquilo, desde a graduação, né? Você está passando por processos seletivos e competições, né? A diferença é que nós vemos isso até certo ponto como um problema, né? E também, não, até por enquanto, né, não tem coach de, de pós-graduação, né? Por enquanto, não vou ser tão otimista assim. Mas eu penso também que se nós tivéssemos aprendido a morrer como sociedade brasileira que cultiva a desigualdade, como sociedade brasileira que cultiva a segregação até espacial dos corpos, né? Como sociedade brasileira que tem essa relação meio clássica para o Brasil, né? Com a alteridade, que ela é permitida desde que ela esteja em um lugar hierarquicamente inferior, né? Que se nós tivéssemos aprendido a escutar, né, o que essas vozes também têm a dizer, que é outra coisa importante, né, que aparece no Foucault a partir dos antigos, que eu acho muito bonito, a escuta como sendo algo que tem que ser ativo, né? Você aprende a escutar. A escuta, até certo modo, ela é algo de qual você é passivo, porque você, né, é um mecanismo sensorial passivo, mas que você tem que aprender a escutar, nesse caso deles, com a alma, né? No nosso caso seria com o ethos, né? Uhum. Se nós tivéssemos aprendido a morrer como esse tipo de sociedade brasileira que cultiva racismo, cultiva desigualdade, cultiva privilégios, né, não é nem do 1%, é do 0,0001%, né? Nós não teríamos quase 200 mil mortos hoje, né? E provavelmente num número subnotificado, né? Talvez tenhamos passado desses 200 mil mortos rapidamente, né? Ou se nós tivéssemos, nós estaríamos fazendo muito mais para impedir essa progressão dessa pandemia. Então, nesse sentido, a pandemia é um problema também sanitário, é um problema político, é um problema econômico, mas é um problema ético também. Sim, com certeza. Rir da morte dos outros, fazer pouco caso da morte dos outros, isso não é só uma questão política, é uma questão ética também, né? E aí ética pensando no sentido Foucaultiano, né? É uma forma de governar. É uma forma de governar. E é uma forma de governar a partir de um certo culto à morte, né? Mas é essa morte pensada como eliminação, né? Que é bem diferente da morte pensada como transformação, como abertura, né, ao outro. Sim. Bom,
mudando um pouco de assunto, né, para além destas questões, a gente pode dizer, mais vinculadas necessariamente ao teu processo de reflexão, mas pensando ao mesmo tempo nessa relação entre logos e bios, que é uma... Enfim, a gente sabe que nem todo Foucaultiano leva ao pé da letra essa articulação entre logos e bios. A gente sabe que existem muitos pesquisadores ainda que têm uma relação bastante objetiva com os seus objetos, né, com os seus assuntos e seus problemas de estudo. Mas eu acho que entre nós, a gente tem essa tendência mais de, enfim, de talvez introjetar mesmo essas filosofias e de buscar por uma modificação, né, por meio delas ou através delas, com elas. Eu gostaria de saber em que medida, para você, a maneira pela qual nós conduzimos as nossas vidas, né, para além da academia, interfere nesse espaço acadêmico, e vice-versa, né? Como se dá essa articulação, a gente pode dizer, entre vida acadêmica e vida para além da academia. Como que você percebe isso na tua experiência mesmo, enquanto pesquisador, na tua experiência profissional? É muito difícil separar, né? Especialmente quando você trabalha, por exemplo, com Foucault, que vai ter esse movimento, né, clássico de olhar para a política a partir de instâncias que não eram eminentemente estatais a princípio, se tornaram estatais depois, da própria maneira com qual ele reformula, né, essa noção de poder e vai pensar no sentido de condução de condutas, né? Mas isso faz com que a ética entre lá como um eixo a ser reelaborado, né, no pensamento Foucaultiano. É difícil você separar a sua pesquisa daquilo que você está vivendo, né? E até não só daquilo que você está vivendo, mas da forma que você avalia as coisas que acontecem ao seu redor, né? Nós sempre tentamos olhar as coisas de uma forma, de uma ótica até certo ponto Foucaultiana, muito embora também vários elementos não dá para você olhar Foucaultianamente, porque Foucault não serve para tudo, né? Mas eu acho que é um tipo de relação que é de uma mútua implicação, sabe? Às vezes só dá um pouco de angústia, especialmente agora, né? Que não é difícil você ter uma atuação política, né? Sem estando apartado, né, dos outros, né? Corporalmente. Acho que tem poucas iniciativas. Tem uma, né, que ficou muito famosa, foi o Sleeping Giants, né? Sleeping Giants é um ativismo político que se dá através puramente da internet. Você não precisa ter o contato corporal, né, para isso. E que é, enfim, brilhante, né, terem conseguido encontrar um modo de cortar a rede de financiamento de discursos de ódio, né? Então, acho isso muito interessante, mas do nosso lado é um pouco difícil, né, conseguir qualquer forma de atuação política nesse caso. Isso acaba criando uma angústia, assim, de uma certa assimetria entre aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente consegue fazer na nossa vida, né? Sim. Eu acho que a pandemia aumentou essa angústia, assim, que até certo ponto é salutar que exista normalmente, né? Porque isso faz com que você sempre esteja inquieto, né? Sim. Mas é que agora a inquietude não é difícil dela se transformar em ação, né? Acho que isso que tem sido uma coisa um pouco complicada, assim. Enquanto essa inquietude ela funciona até como um alimento às vezes, né, das nossas reflexões e da nossa escrita, chega um momento em que a inquietude é tão profunda que ela acaba gerando de fato uma inação, né? Enfim, ela se torna, a gente pode dizer, em certa medida, patológica, no sentido de que a gente não consegue mais perceber ou dar ensejo a um potencial criativo para essa inquietude, né? Eu percebo isso também. E você já veio falando, né, no decorrer, desde o início já da nossa conversa, você foi marcando as dificuldades
enfim, brasileiras, a gente pode dizer assim, de ser uma intelectual. Mas eu gostaria que você me falasse aqui, para finalizar a nossa conversa, na sua perspectiva, quais são as vantagens e as desvantagens de ser um intelectual brasileiro? Tá. Eu acho que vamos começar pela desvantagem, né, que já foi dito, é estar extremamente dependente de políticas públicas as quais para existirem precisam de uma estabilidade, né, um certo plano que seja maior do que alguns poucos anos, né. Elas precisam de financiamento do Estado e no Brasil é muito fácil você cortar financiamento e muito difícil você aumentar financiamento, a não ser que seja para o mercado financeiro, né, que recebeu 1,2 trilhões de reais como pacote do governo brasileiro. Então, acho que essa insegurança é extremamente deletéria. Assim, você está sempre pensando em prazos curtos, né, de trabalho, e você está sempre tendo que parar suas coisas para tentar estudar para o concurso, e aí você tem que parar tudo, porque você tem que estudar outras coisas que você não está trabalhando naquele momento, né? Isso cria uma dinâmica meio esquizofrênica de trabalho para a gente. Eu acho que nós deveríamos rever também os contratos dos professores temporários, né, os PSS, que ganham muito mal para aquilo que eles fazem. Em tese, você não ganha para fazer pesquisa, mas todos nós continuamos a fazer pesquisa, senão o nosso currículo fica muito ruim e as nossas aulas acabam piorando se você não está se renovando, né? E são contratos também muito precários, né? Sempre um ano, renovável por até mais um. Deveriam haver, né, mecanismos mais que permitissem uma durabilidade assim, maior desses contratos, né? E que garantisse uma renovação também de pessoas, né? A garantia de renovação nós temos nas federais, nas estaduais não, mas seria necessário pensar essas condições materiais melhores, sabe? Melhores salários e contratos melhores, né? E, e assim, né, isso também emocionalmente vai desgastando a gente, porque quando você tem uma perspectiva de uma PEC de teto de gastos que é absurda, né? O governo não pode gastar mais do que ele gastou no ano passado, acrescentado à inflação, se não me engano. Mas se ele arrecadar mais, ele não pode, né? Uhum. E isso, a longo prazo, tende a deteriorar a saúde, a educação, e dentro da educação vai estar a universidade e várias outras instâncias, a segurança pública também. Você vê isso, fala, pô, vai ter trabalho daqui para frente, né? Você alia esse mecanismo bizarro constitucional que foi inventado. Você alia isso a um governo que ainda está cortando, né, investimentos, é emocionalmente difícil você lidar com um presente complicado se a perspectiva do futuro é ainda pior, né? Uhum. Então, isso cria uma situação bem complicada. Agora, com relação às vantagens de ser pesquisador no Brasil, eu acho que as vantagens elas se davam muito pela questão dos eventos, sabe? Eu achava interessante participar dos eventos e escutar, e você ter essas redes de pesquisadores, são redes, eu acho que bem formadas aqui, sabe? Você tem, talvez pelo Brasil ser um país grande, né? Mas você tem redes grandes de pesquisadores que acabam fomentando bastante assim um certo revigoramento na pesquisa, né? Quando Uhum. tinham colóquios presenciais, tudo isso era muito positivo assim para cá. Uhum. Isso era inclusive, né, algo que foi um pouco perdido com essa pandemia. Sim. Mas eu tendo a ver nesse sentido assim aqui. Eu queria
ter uma opinião fechada, não sei se nós somos mais abertos a contatos entre filosofia e outras áreas do que na Europa ou não, né? Eu não consegui ter uma opinião fechada sobre isso, porque, por exemplo, o próprio Felipe Sabot tem muitos textos sobre literatura, né, filosofia e literatura. Você tem outros pesquisadores na área de letras e teoria literária, por exemplo, o Henrique Ropenot, que trabalha com Blanchot na França, né, no Paris 2, se não me engano. O próprio Christophe Bidin, que está em Amiens agora, né, que acho que ele dá aula para um departamento de artes lá. São pessoas que trabalham com filosofia nesses lados. Uhum. Então, eu acho que, não sei, e do mesmo modo nós temos em alguns momentos abordagens, posições extremamente fechadas e ortodoxas no Brasil, né? Com a ideia de hiperespecialização da filosofia. Né? Então, você tem grupos na filosofia no Brasil que pensam nesse sentido de hiperespecialização. Né? Não, você trabalha com isso, você não pode ficar olhando para artes, você não pode ficar escrevendo sobre outras coisas. Então, acho isso muito deletério aqui também. Uhum. Então, eu vejo um pouco mais de desvantagem de ser pesquisador no Brasil do que de vantagens, especialmente hoje, né? Acho que, assim, há um tempo atrás, né, 2010, 12, 13, na verdade, tinham muitas vantagens, porque você tinha um programa de governo, que era um programa de expansão do ensino superior, que é muito pequeno no Brasil ainda. Você pega Paris, tem 13, se não me engano, universidades públicas, se não for mais. Numa região com 10 milhões de habitantes, né? Se contra a grande Paris. São Paulo agora tem o quê? 3, né? O que é vergonhoso, né? Então, você tinha um programa nacional de expansão do ensino superior que fazia com que houvessem concursos, né? E as pessoas tivessem perspectiva de emprego no futuro. E tinham mais bolsas de pós-doutorado, e mais bolsas de mestrado e doutorado. Então, as pessoas se sentiam motivadas a fazerem as coisas. Sim. Por exemplo, lembro que a bolsa de pós-doutorado era quase algo assim, algo certo, né? Claro que não era certo, mas você tinha muitas chances de ter, né? E aí depois você tinha chances razoáveis de conseguir um trabalho concursado. Hoje, uma bolsa de pós-doutorado é motivo de comemoração, né? Porque é raro. Né? Sim. E trabalho acaba virando, assim, quase uma loteria, né? Você vê concursos que você tem 20, 30, 40 doutores para uma vaga, assim, e pessoas que são super boas, que é impossível você falar que é normal você ter uma concorrência dessas, que é muito fácil escolher alguém que se destaque, porque tem muita gente boa, sempre tem muita gente boa, né? E era algo que nós estávamos num ponto de vista um pouco melhor do que na Europa, naquela época. Né? Quando você tinha uma política pública de expansão do ensino superior, expansão com financiamento, né? Obviamente. Sim. Eu entendo, Daniel, entendo mesmo, porque nós estamos vivendo isso nesse exato momento, né? Essas grandes desvantagens brasileiras e toda a dificuldade da gente dar ensejo ao nosso trabalho como intelectual mesmo, inclusive para além do espaço acadêmico, não só em decorrência do governo Bolsonaro, mas também por conta da pandemia. Então, a gente vive um desastre no sentido duplo, que é Bolsonaro mais pandemia. E, além disso, toda uma... Enfim, como você disse também, né, a pandemia ela não é... Essa falta de gestão hoje, no que diz respeito à pandemia, ela não tem simplesmente uma implicação política, no sentido institucional, mas também ética. Daniel, eu agradeço muito pela conversa hoje, eu aprendi muito com você, como sempre as nossas trocas são bastante ricas, eu acho que a gente conseguiu trazer aqui uma relação, estabelecer uma relação interessante entre, enfim, o percurso no sentido pessoal, né, mas ao mesmo tempo profissional também, para mostrar de fato como estas duas
estes dois espaços se entrecruzam, né, na nossa vida. E agradeço por você fazer parte do Cosmopolíticas como um colaborador, né, para além desta conversa, e fico muito feliz. Muito obrigada por estar aqui hoje. Imagina. Você quer falar mais alguma coisa? Fique à vontade, a palavra é sua. Geralmente a gente termina com a fala do entrevistado ou entrevistada. Não, eu que queria agradecer bastante essa conversa, assim, também, ela também me fez pensar sobre algumas coisas, outras coisas ela ajudou a botar ordem, uma certa ordem nos meus pensamentos, assim. Então, fico muito feliz de ter esse momento agora. E agradeço a iniciativa do Cosmopolíticas, acho, né, excelente, né? Como até conversei com você, né, outras falas já também me fizeram pensar algumas coisas já, enfim, é um tipo de trabalho que instiga a gente a pensar, né? Então, acho que isso é sempre positivo. Muito obrigado também.